vai gravar? Ah, o dono da reunião, pô, claro. Já tá gravando, já. Gabi Quintanilha. E vocês estão reclamando Nossa, da vida. botei o pronome. Vai. 1, 2, 3 e... Fala, galera, que bom estar aqui com vocês de novo, mesmo que não presencialmente, como a gente gosta, tomando um chopinho, vai de cafezinho mesmo, mas vamos falar hoje sobre um ponto bacana aí que afeta o bolso de todo mundo, principalmente nosso público empresário, galera. Hoje o tema é direito tributário na pandemia e, claro, a bola está com o nosso amigo Quinta. E aí, Gabriel Quintanilha, o que a gente teve de novo nesse período de pandemia sobre direito tributário? Salve, salve, galera. Na verdade, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu muito feliz em voltar com Conexão e a gente poder bater esses papos, até porque ouvir tudo que vocês têm a dizer é sempre muito, enfim, engrandece demais o conhecimento. Eu estou muito feliz em a gente estar de volta. A pandemia e tributário são diretamente ligadas, né, Rafa? E o primeiro ponto que eu queria desmistificar é a ideia de que o problema do direito tributário na pandemia é tão somente com relação à pessoa jurídica. Pelo contrário, a gente tem que pensar que se a pessoa jurídica tem problemas, a pessoa física terá. Essa história de que eu vou salvar CNPJ, eu vou salvar CPF, que as pessoas estão discutindo aí, isso é, na minha opinião, de uma sandice muito grande, porque se você não salva CNPJ, você não tem CPF empregado, né? Até porque quem gera emprego é a empresa, quem contrata é a empresa. Então, o direito tributário, na verdade, ele foi o primeiro ponto afetado com relação à crise. Por quê? Porque é a atuação direta do governo, né? O governo precisa viabilizar a continuidade da economia. Como eu disse para vocês no nosso primeiro papo, é a primeira vez na história que houve um desligamento total da economia. A gente está vivendo no preço do barril de petróleo negativo. Os investidores estão pagando para o produtor não entregar. Ou seja, fica com esse barril aí, porque o custo de armazenagem para mim é tão caro que não vale a pena eu ter o petróleo. Isso nunca aconteceu na história. Então, assim, isso por quê? Né? Porque os países do Oriente Médio e a Rússia brigando, simplesmente produzindo mais petróleo, a produção de barril de petróleo cresce sempre, quando de repente a economia global para, desligam a chave e não tem ninguém consumindo petróleo ou derivados dele. Então o petróleo desaba de preço, porque não tem demanda por petróleo. Então, assim, o cenário ele é confuso para todo mundo. O nosso governo, no primeiro momento, ele não agiu da melhor forma possível. Eu acho que talvez em outras searas também, mas no direito tributário ele agiu muito mal. A primeira medida foi prorrogar pagamento do Simples Nacional. E perceba, prorrogar pagamento do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional são, sem sombra de dúvidas, as mais afetadas. Há estudos que comprovam que uma empresa hoje, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tem caixa para sobreviver sem faturamento por 30 dias. Ou seja, é um mês sem faturamento, podendo pagar as despesas. E aí, o que o governo pensou? Não, vou prorrogar. Vou prorrogar o pagamento dos tributos de abril, maio e junho para outubro, novembro e dezembro. No primeiro momento, você tem uma solução viável, uma solução boa, porque no primeiro momento esse indivíduo não vai pagar o tributo. Agora, em outubro, ele vai pagar 2 guias do Simples Nacional, em novembro, ele vai pagar 2 guias do Simples Nacional, em dezembro, ele paga 2 guias do Simples Nacional com direito a 13º de funcionário. Então, assim, a gente só pegou esse problema que existe hoje e jogou para o futuro. Logo depois, o governo postergou o pagamento do FGTS, e veio a chuva de postergações, né? Foi postergado o pagamento de PIS/COFINS, contribuições sobre folha, data de entrega da declaração de imposto de renda. Tudo via medida provisória. Tudo VMP. Tudo VMP. No caso do Simples Nacional, foi resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, que prorrogou até a entrega da DEFIS, que é a declaração. E, no final das contas, para vocês terem uma noção, em matéria tributária, só de medida provisória, foram publicadas pelo menos umas 6 medidas provisórias. Pelo menos umas 6 medidas provisórias. Eu fiz o trabalhinho de casa de anotar quantas MPs foram publicadas. MP 927 suspendeu a FGTS e aumentou o prazo de prorrogação das CNDs de 180 dias. MP 930 tratou do RED na variação cambial, garantindo a prorrogação também para 2021. MP 932 reduziu a alíquota das contribuições para terceiros, 5,8% na folha, em 50%. Isso aí não foi postergação, foi redução. Foi a única medida certa do governo. Tá?
Depois, a gente teve tratamento por portaria. Portaria 139, prorrogou o pagamento de PIS e COFINS e contribuições sobre folha de pagamento. A PGFN também criou várias portarias, prorrogando o prazo para adesão na MP do contribuinte legal, né? Suspensão de prazo no processo administrativo fiscal, resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. A prorrogação do Simples foi a 152 e a 153, prorrogando a entrega da DEFIS. Além disso, a gente ainda teve a portaria, a Lei 13.988 e a portaria 9924 de 2000, tratando da transação extraordinária. Ou seja, nós tivemos uma quantidade de leis absurdas, ou melhor, de legislação absurda publicadas em 20 dias, né? Manda, Gladys. Quinta, então deixa eu tirar uma dúvida aqui. Então, se, por exemplo, com essa MP aí que você falou, com essa instrução normativa da PGFN, se eu tiver, por exemplo, um parente ou eu mesmo inscrito em dívida ativa, então eu estou com esse prazo suspenso para poder recorrer, não é isso? Tá. Na verdade, todos os prazos administrativos foram suspensos por 90 dias, da mesma forma que foi suspenso o ajuizamento de execução fiscal por 90 dias. A PGFN não vai efetuar nenhuma cobrança judicial por 90 dias. Então, assim, eu realmente acho, Gladstone, que é uma medida, no momento, acertada. Só que o problema foi postergado por 90 dias. Né? Alguns por 180, alguns por 90 dias. Por quê? Porque hoje o contribuinte não consegue pagar. O governo, e aí, na minha opinião, ele não está raciocinando da forma que deveria. Porque a ideia do governo é a seguinte: eu desliguei a chave, funciona como luz. Eu apago o interruptor, desligo o interruptor, a luz apaga. Fica tudo no escuro. Eu acendo o interruptor, a luz acende e está tudo no claro de novo. Não vai ser isso que vai acontecer. O povo brasileiro vai terminar a crise mais pobre. Isso é um fato. Claro, resguardadas as devidas proporções. Isso é o mundo inteiro, Quintanilha. Isso é o mundo inteiro. Sem dúvida, concordo, Nácia. O problema, Nácia, é que no Brasil a gente não tem um arcabouço social como tem no mundo inteiro. Tirando os Estados Unidos, claro. Estou falando aqui da Europa, que tem um arcabouço social de proteção social muito maior que o nosso. Né? Aqui, o setor de serviços está uma expectativa de demissão que pode chegar a 50% dos funcionários do setor de serviços. A gente está falando turismo de também, né? Restaurante. Turismo também. Então, não, serviço. Eu estava vendo que... Quando eu falo serviço, eu falo de transporte, restaurante e hotelaria. Gente, o Copacabana Palace está fechado. 97 anos depois, pela primeira vez, fechou. E a conclusão que eu chego disso tudo é que o Quintanilha, que tem a maior poupança de todos nós, tinha que dividir, pelo menos aqui no Conexão, né, muito que ele tem, para todo mundo passar essa pandemia bem. Agora, eu estava lendo, Quinta. Como é que eu vou comprar meu Xandão? É isso, pô. Eu estava lendo, lá na Inglaterra, né? Eu tenho amigos morando lá em Londres. E tá chique, Rafael. Tu não era assim, não, quando eu morava na Tijuca. E eu sou legal, pô. Tudo ilegal. Meus amigos de Londres. Eu te conheço da Tijuca, rapaz. É da Avenida legal, Londres. Rapaz. Avenida Londres. É a Avenida Londres, ali em Bom Sucesso. Avenida Londres. Cara, os caras estão lá ilegal, rapaz, escondido, pô. É isso. Tudo tijucano. Tudo tijucano. Agora, lá eles estavam dizendo o seguinte, e realmente eu li as medidas do governo. O governo reduziu o salário de todo mundo em 20% e está pagando, desses 80%, que agora é o salário cheio, está pagando 80% do salário, e o empregador com o restante. Então, assim, ao invés de suspensão de tributação, suspensão de pagamento de tributo, como a gente está fazendo aqui, que nem o contador lá do escritório mandou, né? Falou assim, olha, os impostos são esses, vocês podem pagar agora ou podem pagar até julho. Outubro, sei lá. Julho. Julho, não sei o quê. Porra, tem que pagar de qualquer jeito, né? Assim, realmente, não está entrando nada agora, para o empresário que está realmente com esse problema, você joga para frente. Vamos ver o que dá lá na frente. Pelo menos você não fica como devedor agora. Exatamente o que o Quinta disse. Agora, realmente, eu acho que o Estado social, né, como a gente já discutiu em várias conexões aí, o Estado social, eu acho que o que está acontecendo no Reino Unido é exatamente o que eu esperava que acontecesse num Estado verdadeiramente social. Não que o Brasil seja, né, longe disso. Mas você reduzir o salário, todo mundo vai ter que sofrer mesmo e vai. Reduz em 20% o salário de todo mundo, o governo paga 80 desses 20 e o empregador os outros 20. Acabou. E todo mundo mantém a economia funcionando dessa forma. É o dinheiro público sendo liberado mesmo. Quantas vezes já não foram liberados? Quinta, aí você vai ter que me ajudar.
para poder salvar uma instituição financeira ou outra, né? Enfim, por que não liberar para ajudar o trabalhador, né? Sem dúvida, sem dúvida. Seria muito mais fácil, na verdade, se o governo adotasse esse tipo de medida, né? Esse tipo de medida seria muito mais viável. E, na verdade, assim, tem uma questão pós-crise. Antes de partir para o pós-crise, eu só queria dizer o seguinte: existe ainda, tramitando no Congresso, 2 projetos de lei complementar populistas. Um é extremamente populista, que é a criação do imposto sobre grandes fortunas. Esse é extremamente populista. E o fundamento para a criação do imposto sobre grandes fortunas é combater o Covid. Tecnicamente não pode. Ô, Quinta, Fala. a internet está chegando aí no centro de Niterói, cara? Por quê? Não está funcionando? Tá Tá travando. travando. Enfim. A de Curicica tá boa. A Curicica. A de Curicica tá boa. Você sabe Da que hora. o problema da internet é a quantidade de pessoas usando, né? Ô, Quinta, muda de quarto, cara. Tá travando isso aí. Acho que tem que ver. A imagem do Bela que tá pesando muito o vídeo. Gladstone, você dormiu quantas horas essa noite, Gladstone? Cara, eu fui dormir ontem, era 3 horas da manhã, pô. Cara inchada, né? Cuidado, cara. Tá com cara cuidado. A coisa de botar esses idosos pra fazer conexão. Tô tranquilão aqui, cara. Tô aprendendo. Tributário não é muito área, não, então tô aprendendo. Como é que tá essa história aí de você não conseguir mais ir pro samba, ir lá no Cacique tomar uma cerveja? Fala aí, aquela Antártica original. Tá difícil, né? Eu tô vendo desfile de escola de samba antigo. Salgueiro. Que legal, Bela. Beatriz Muito bom. 93. É o jeito, né? É o jeito. Uma coisa que eu me amarro é ver aquele show do Chico Anísio antigo, cara. Muito maneiro. Adoro. Safado, cara. Ver Chico Anísio antigo é muito safado. Não Puta que denunciou a idade? Não denunciou a idade? Denunciou a idade, pô. Politicamente incorreto. Mas pra quem vi. gosta, bota Fala aí. depois no YouTube, Botequim da Manchete. Era um programa que o Sargentelli recebia. Sim, eu lembro do programa do Sargentelli. Bota que é maneiro pra caramba. É muito. Dominguinho, maneiro. Paulinho Ô. Mocidade. Eu vi que agora, recentemente, foi publicado mais uma súmula vinculante da tributação dos livros, né? Dos livros, acho que dos e-books, não é isso? Aham. Isso tem a ver com a pandemia ou não tem nada a ver com a pandemia? Isso já era uma discussão... Não. Esse Corta, deixa o Quintanilha ir lá estudar esse assunto que não estava programado, Gladstone. Aí tu quebra o cara, pô. Essa discussão vem desde 2017, cara. Mas a proposta de súmula vinculante, a proposta de súmula vinculante número 132 foi aprovada realmente tem 15 dias, né? Isso é muito recente, ainda não tem número, inclusive, a súmula vinculante. Mas hoje o livro eletrônico é imune e o suporte necessário à leitura do livro também, ou seja, o Kindle é imune. Então, a imunidade se aplica também a essas figuras novas hoje, tá? De contas, o intuito é garantir uma liberação de informação mais barata, razoável, né? Que também Óbvio, cai. sem dúvida. Mas, enfim, você, quando estava falando, acho que 2 projetos de lei que estão tramitando importantes, O projeto que cortou quando você estava falando grandes fortunas e distribuição de lucros, é isso? Não. Foi empréstimo compulsório. O imposto de grandes fortunas, como eu estava dizendo, ele, se vier do jeito que estão prevendo, ele vai ser inconstitucional, né? Porque é imposto. Imposto não pode ter receita vinculada. A ideia é criar um imposto de grandes fortunas para vincular ao combate ao Covid. Não pode. Artigo 167, inciso 4 da Constituição. Até eu sei dessa porra. Né? Artigo 167, inciso 4 da Constituição. Não pode, vai ser inconstitucional. E, além disso, tem que respeitar a anterioridade noventena. Ou seja, só vai poder ser cobrado em 1º de janeiro do ano que vem. Não tem porquê. Quer criar um imposto sobre grandes fortunas? Cria, mas não é para combater o Covid. Né? E se Agora, criasse por contribuição? Oi? E se criasse por contribuição? Não daria? Para tirador? CPMF? Não, uma contribuição qualquer, uma nova contribuição. Vai ter que respeitar a noventena também. Tem a discussão sobre noventena e anterioridade de exercício. Se for contribuição residual, vai ter que respeitar a anterioridade de exercício. Não resolve. O único tributo que, se for criado agora, vai resolver o problema, e eu defendo a criação dele, é o empréstimo compulsório. Eu sou a favor. Tá, e como é que funciona esse empréstimo, Quinta? Explica aí pra galera. O projeto de lei complementar que está tramitando no Congresso hoje, ele prevê o empréstimo compulsório somente... Antes disso, Quintanilha, o que é empréstimo compulsório? Empréstimo compulsório é uma espécie tributária prevista lá na Constituição, no artigo 148, né? É uma espécie tributária que as pessoas têm muito medo, porque o último empréstimo compulsório cobrado no Brasil foi o do Collor, foi o Plano Collor, foi o bloqueio de poupanças, né?
E aí você fala, pô, Gabriel, você é a favor que bloqueiem a minha poupança? Não, gente, eu não sou a favor disso. Pelo contrário. O projeto de lei complementar que tramita no Congresso hoje, ele é muito justo. Ele cria o empréstimo compulsório somente sobre empresas com faturamento superior a 1 bi. Ou seja, eu acho até para aprimorar isso, tá? Honestamente. Já gostei. Não, eu acho Gostei até também. Já gostei, né? Também gostei. Eu vi o projeto, é bom mesmo. Entendeu? O Conexão tá ferrado, né? Fica nessa aí, né? Quem dera, Gratidão. Quem dera. Faturar 1 bi? Mais ou menos. A gente tava falando de Chico Anísio, mas você tá mais engraçado que Chico Anísio hoje, hein? O Belo Podia tinha uma pelo menos dúvida. gravar sem pijama, né, ô Gladstone? Oi? Podia gravar sem pijama, hein, Gladstone? Pô, não, Trocada vai ser roupa. não, vai ser blusa importada, porra. E olha só para assustar vocês aí, empresários, havia um projeto de lei ordinária tramitando para acabar com a isenção da distribuição de lucro, tá? Só que esse já foi arquivado. Então, isso que eu te perguntei, pô. Já foi arquivado. Tá arquivado esse? Tá arquivado. Te salvou, Rafael. Não, eu sou pequeno, como pequeno agricultor quase ali, né? Tipo, não tem problema. Agora, tô dizendo, a distribuição de lucro ser taxada é importante? Não, realmente para as grandes empresas, pô, o cara chega ali, cobra às vezes paga 5, 6% ali de tributo, depois divide lucro sem pagar nada, e o cara trabalhador carteira assinada ali. 6%. Mostra pelo simples, pô. Pelo simples não é isso, não? Ah, tá, não, tudo bem. Você falou grande. Grande é uma coisa, simples nacional, o cara botou 360 mil por ano, 4,8. Olha só, eu acho Pra mim já é muito, Quintanilha. A gente tá fazendo bullying com o Belo. O Belo não conseguiu perguntar ainda. Pergunta, Belo, vai, pergunta. Não, a minha dúvida é muito simples. Eu queria saber o seguinte. Teve essa prorrogação da declaração do imposto de renda. Para junho, parece, né? 30 de junho. Qual é a vantagem que o governo tem em prorrogar essa declaração de imposto de renda? Tem alguma vantagem ou não? É só um benefício para o contribuinte? Não, o governo não tem vantagem nenhuma com isso. Pelo contrário, a primeira parcela não vai ser paga, né? A primeira parcela normalmente é paga logo depois da entrega da declaração em 30 de abril. O governo, pelo contrário, tem um prejuízo enorme com isso. Mas eu confesso que eu defendi muito a prorrogação desse prazo de pagamento, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas no Brasil ela não tinha acesso à internet, né? Isso foi aprimorado depois da crise. Para você ter uma noção, entre os idosos que utilizam aplicativo bancário, o índice aumentou de 9% para 27%. Ah, isso é legal, Isso é muito interessante. E as pessoas não tinham acesso, Belo, à informação. Como é que ia fazer a declaração de imposto de renda se não tinha informe de rendimento? Então o governo... É verdade. Mas isso tem uma consequência, eu acho, que é o atraso na devolução do valor, né? Parece que o governo está se organizando para não atrasar a devolução. Isso eu vi também. Mas a minha dúvida é o seguinte, e o parcelamento? Porque quando você pagava a primeira em abril, por exemplo, você podia parcelar em 8 vezes. E agora, vai manter isso ou não? Cara, ainda falta regulamentação. A priori deve manter. A priori deve manter. O objetivo é tentar ajudar o contribuinte, né? Caso contrário, o que o governo vai fazer é transferir o problema tributário para o final do ano e quebrar todo mundo no final do ano. Ou seja, não quebra agora, quebra em dezembro. Olha, muito papo pra gente na questão de tributário aí. A gente eu pelo menos fiquei sabendo de várias coisas, inclusive do Muito bom. amigo Rafael Mendonça, que é um pequeno agricultor que pega na enxada. Mas muito legal, Quinto. Esclareceu bastante aí. E aí, fala aí para vocês, assim, que eu preciso falar, só para encerrar minha participação, que eu acho o seguinte, a gente vai ter novidades para o futuro em matéria tributária, o governo precisa gerar dinheiro, o governo precisa sustentar a situação que a gente está vivendo hoje, e a gente tem um governo que tem uma pecha de governo liberal, liberalismo econômico, Chicago, Milton Friedman, não sei o quê. Então, assim, eles estão meio bugados com relação ao que vai acontecer, porque eles não sabem que liberalismo não é ausência de Estado, né? É o Estado entregando o mínimo existencial. Isso falta. O que me dá muito medo já foi aprovado o orçamento de guerra, significa dizer que os gastos públicos não têm limite, isso vai gerar um prejuízo aos cofres que já está estimado em 1 trilhão e uma recessão econômica estimada em 5%. Ou seja, a gente tem riscos fiscais muito grandes para o futuro. Então, assim, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande para o poder público, para a iniciativa privada. A gente vai ter muita dificuldade à retomada e a expectativa do governo de que tudo vai voltar, eu estava até falando na hora que travou, isso não vai acontecer. Quem não tinha poupança, o Rafael até brincou, pô, você que tem mais poupança, tal, não sei o quê, o brasileiro, ele não tem o hábito de fazer poupança.
Quem sair da crise com alguma condição financeira, empregado, vai passar a guardar dinheiro. Pode ter certeza que vai, porque ele percebe que dinheiro é importante estar guardado. E quem sair desempregado não vai ter dinheiro para guardar. Então, no final das contas, Estou quase cortando meu pulso aqui, cara. O consumo vai reduzir. Não, isso é a realidade. A gente tem que lidar com a realidade. Uma coisa é a gente ter uma boa expectativa. A expectativa positiva é uma coisa. Agora, tem que trabalhar para que a expectativa positiva se realize. Eu estava lendo, Quinta, um estudo que 76% dos brasileiros não guardam dinheiro. É isso. Que funcione como um aprendizado. Que o brasileiro passe a fazer poupança. Né? E isso é um problema que nós temos aqui no Brasil. A gente não faz... Particularmente, acho que essas grandes depressões servem como freio de arrumação, entendeu? Sim. Eu acho que a gente passa por um aprendizado, como disse Santo Agostinho, o homem aprende pela dor ou pelo amor, né? Se não foi vai ser pela dor, malandro. Então, eu acho que a história do mundo, esses momentos são momentos de resgate, de crescimento interior. Perfeito. Agora, só para a gente terminar mesmo, eu acho que o brasileiro não faz poupança, a grande maioria do brasileiro, porque não é por desídia, não, é porque realmente não tem condições, né? O cara ganha um salário mínimo aí, enfim, a família, aquele problema social que a gente tem, sem infraestrutura base, sem mínimo existencial, como o Quinta falou, eu acho que é falta de opção mesmo. Se o Estado quer ser liberal, que entregue o mínimo para que você possa ter acesso ao mínimo existencial e conseguir fazer poupança, porque a gente depende de nós mesmos para tudo, né? Concordo contigo. Agora, mesmo quem pode fazer, não faz. Acredite. Eu também concordo contigo. Eu também concordo. Gladys, contigo. Eu? Para encerrar aí o nosso bate-papo. Ele não está prestando atenção na conversa. Não. Encerra, Gladys. Olha só. Então, para encerrar aqui, a gente está muito feliz aqui nesse nosso retorno, nesse nosso segundo programa. Hoje a gente teve aqui o Quintanilha falando. E foi maravilhoso. Valeu, galera. A gente vê aí no próximo. Beijo. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Valeu.